nosso poema de hoje fala de suicídio, de vida após a morte, de arrependimento, saudade e recomeço. Ele se chama Depois da Fuga. Vamos a ele. Abro os olhos já mortos que entreveem outros mortos em cripta abismal. Outros olhos languentos que me espreitam, outras dores que em mágoas se acorrentam, qual a minha em queda assaz mortal. O tormento, o susto, a agonia me sacodem, me acordam do torpor. Sinto a vida pulsar-me e a alma ainda. Sinto a angústia da qual antes fugira, qual a dor forte do corpo que quebrou. Corro aos gritos ante a decepção de que a fuga não me matou a dor. Dor criada que trago ao coração, dor da vida vivida na ilusão, que esvazia as reservas de amor. Onde jazes, ó morte, não existes, onde ficas, ó nada que ansiei. Foi-me o corpo, mas minha alma vive. Permaneço sofrendo, eterna, triste, nestas sombras que expressam o que plantei. E a lembrança antes adormecida, no egoísmo vivido na matéria, surge atroz, em saudade da família, como pude lançar almas queridas na tristeza que o coração macera. Mas da morte que induz ao recomeço, os que em vida esqueceram-se de amar, eu desperto a refletir meus erros, avalio escolhas, fugas, medos e renasço para recomeçar. Doce Pai, que meus erros perdoou. Doce Deus, que acolheu-me na desdita. Doce amor que da sombra me tirou. Hoje sei, sou filha do teu amor, aprendendo a valorizar a vida. Muito obrigada. Sim, esse belíssimo poema, com tantas notas doutrinárias dentro dele, nos traz reflexões muito profundas sobre a questão do suicídio. A primeira das grandes descobertas é de que a vida continua. Muitas das pessoas que desejam sair da circunstância de dor que se encontram, enveredam pela porta enganosa do suicídio, achando que a morte verdadeiramente irá destruir tudo e que nós deixaremos de existir. A grande e maior surpresa de todos nós, quando tentamos nos evadir das nossas dores pelo suicídio, é descobrir que a vida continua. Sim, existirá vida sempre. Nós continuaremos sempre vinculados a um processo de descoberta progressiva da nossa condição espiritual. E quando o espírito se desembaraça da morte, ele se descobre do lado de lá ainda vivo. E isso é a grande e primeira descoberta que fazemos. E a segunda, mais dolorosa do que a primeira, é saber que a dor não passou. Imagine o que é eu ter a expectativa de que eu vou me suicidar na crença de que aquilo que eu sinto vai passar. E eu descobrir que ainda dentro de mim pulsam as mesmas dores e as angústias que eu sentia no ontem, adicionadas ao processo do remorso e da dor, decorrente do equívoco de haver encontrado no suicídio uma tentativa de sair, quando, na verdade, desse labirinto, nós não saímos por essa porta. O espírito, então, se reconhece num processo de duplo sofrimento. As angústias que ele já trazia, somadas às descobertas do agora, de que ele é, sim, uma alma imortal, que deixou escapar por entre os dedos as oportunidades de progresso. As obras espíritas são unânimes em nos afirmar que as consequências para os espíritos após esse ato
elas são desagradáveis e em nenhuma, mas nenhuma circunstância da existência, o suicídio se apresenta, segundo a doutrina espírita, como uma solução viável para as nossas vidas. Mas o mais belo de tudo isso é que, apesar dessa história dolorosa que todos nós sabemos que as nossas vidas podem ter, a lei de Deus acena para nós sempre, 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 invariavelmente sempre, com a oportunidade do recomeço. Sim, a bênção da reencarnação é a grande estratégia do amor de Deus para devolver os espíritos de volta à vida carnal, para que eles reencontrem as experiências das quais fugiram, os dramas que, de certa maneira, não conseguiram suportar, para que, experimentados com as consequências do suicídio e percebendo que, sim, essa é uma fraqueza de suas almas, eles se sintam convocados a darem a solução adequada na segunda vez que defrontam com ela, na terceira, ou quantas forem necessárias. O espírito irá retornar à vida física, rentear com as mesmas experiências tantas vezes quantas se fizerem necessárias, até que o amor desabroche dentro de nós, até que os sentimentos de revolta, o amargor, a nossa dificuldade de lidar com a vontade de Deus, o acerenar dos nossos corações, possa garantir para nós a paz de espírito que a gente tanto precisa. Então, a doutrina espírita, ela se apresenta para nós como um lenitivo para as nossas dores, como pais que somos. Quando nós temos a notícia de que nossos filhos, ainda que tendo partido pela via do suicídio, não estão condenados eternamente ao sofrimento. Existe recomeço. Existe possibilidade de recomeçar. Sim, lá na frente, esses nossos companheiros equivocados retornam para uma nova existência corporal. E quem sabe no meio de nós, convivendo com a mesma família do passado, tendo a chance de refazer, de reexperimentar os laços, sermos novamente chamados de pai e de mãe pelas mesmas almas que partiram por condições tão dolorosas. Trazer a serenidade para os nossos corações de saber que eles continuam vivos. E, ao mesmo tempo, que é uma mensagem de amor, é uma notícia de justiça, porque Deus é justiça e amor a um só tempo. Deus, na verdade, é justo e bom. Então, é um sinalizador para nós, que muitas vezes estamos torturados pela depressão, pela uma sensação de que as nossas existências não têm mais saída, que nós paremos o passo. Que não façamos o equívoco de achar que, de repente, seria através dessa solução enganosa que nós iríamos conseguir resolver os nossos problemas. Por mais difícil que uma situação seja, ela vai passar. Por mais doloroso que um drama se apresente, ele vai ter fim. Nossas vidas estão marcadas para que nós consigamos, através do experimentar, descobrir a beleza da vida. E é assim que a doutrina espírita, por essa releitura do que seja o existir, nos mostra, de um lado, para que a gente não cometa esse equívoco, para não sofrer as consequências da lei. E quando a gente já cometeu, ter a notícia da misericórdia, para saber que haverá a possibilidade, lá na frente, de nós retomarmos as nossas histórias e seguirmos na direção da felicidade.